Uma onda de críticas e acusações contra o Papa Francisco tem surgido de vários cantos, depois de o Santo Padre ter dado aos leigos e às mulheres de modo especial a oportunidade de votarem durante a Assembleia, a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que acontecerá de 4 a 29 de outubro de 2023. Quando o Vaticano anunciou recentemente mudanças nas regras do Sínodo dos Bispos, que pela primeira vez permitem que leigos, incluindo mulheres, sejam membros plenos com direito a voto, a medida foi amplamente saudada como um passo em direção à famosa promessa do Papa Francisco de alcançar uma maior presença feminina, onde decisões importantes são tomadas. Amplamente elogiado, isto é, elogiado por um número elevado de pessoas, mas não universalmente. Competindo com a narrativa positiva apresentada pelos canais oficiais de mídia do Vaticano e pelos amigos e aliados do Papa Francisco, está outra leitura mais cínica. De acordo com alguns detratores, as mudanças nas regras não têm o objetivo de expandir as vozes ouvidas durante o sínodo, mas sim restringi-las, ou seja, empilhar o barulho com ativistas leigos que papaguearão a linha progressista do Papa, enquanto diluem o impacto de bispos mais conservadores. Essa escolha, esta linha de pensamento sustenta que o Papa Francisco aprendeu com seus tumultuados sínodos sobre a família em 2014 e 2015 que há uma forte veia conservadora no episcopado global dos Estados Unidos, da Polónia, de África e além, que se ele submetesse algumas de suas reformas escolhidas a uma votação secreta, livre e justa dentro do colégio episcopal, não é automático qual pode ser o resultado. Ao entender a franquia dentro do sínodo aos leigos, a maioria dos quais será escolhida direta ou indiretamente pelo Papa e seus assessores, a matemática se torna mais amigável à agenda do Papa. Pelo menos assim vai a visão cínica das coisas. É desta maneira que muitos pensam. Para ser justo, no entanto, o Papa Francisco ainda não anunciou sua série de nomeações para o próximo Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, cuja primeira sessão está marcada para outubro deste ano, com o final para outubro de 2024. Uma irmã francesa chamada Nathalie Benquart, subsecretária do Sínodo dos Bispos, disse recentemente que a lista completa de participantes será divulgada no final deste mês. Final do mês de maio. Enquanto isto, no entanto, houve outras movimentações de pessoal já na semana passada, que podem pedir um pouco de cautela na avaliação da hipótese de empilhamento de Covês. Em 25 de abril, o Vaticano anunciou uma série de nomeações de novos membros para o Dicastério para a Evangelização do Vaticano, seu principal departamento para supervisionar a Igreja no que era tradicionalmente descrito como território de missão, geralmente significando o mundo em desenvolvimento. 14 desses indicados eram bispos, e vale a pena observar que eles incluíam uma mistura de aliados, ou aqueles que defendem os ideais do Papa Francisco, confiáveis do Papa Francisco, como os cardeais Kevin Farrell, do Vaticano, e Matteo Zuppi, de Bolonha,
mas também prelados muitas vezes vistos como um pouco mais conservadores em perspectiva, como os cardeais Odilo Pedro Schreier, de São Paulo, e Timothy Dolan, de Nova York, bem como Josip Bozanic, agora arcebispo emérito de Zagreb. Papa Francisco também nomeou outros leigos como membros do dicastério para a evangelização. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes nesta narrativa. Um desses indicados foi Paolo Ruffi, um leigo italiano que chefia o dicastério para as comunicações do Vaticano desde 2018. Os outros três, no entanto, eram figuras associadas a novos movimentos da Igreja Católica, nomeadamente Moisés Louro de Azevedo, filho, fundador da comunidade católica Shalom no Brasil, que se tornou um dos maiores grupos carismáticos católicos do mundo. Conta-se também Maria Ascensión Romero Antón, uma leiga espanhola que faz parte da equipa de liderança de 3 pessoas para o caminho neocatecumenal. Ainda está nesta lista Marta Cartabia, uma leiga italiana que é ex-presidente do Tribunal Constitucional da Itália e também ex-ministra da Justiça, que é próxima do movimento Comunhão e Libertação, fundado pelo falecido padre italiano Luigi Giussani. É certo que a convocação de representantes dos movimentos para o dicastério para a evangelização é um movimento que qualquer Papa provavelmente faria, dado que, no período após o Concílio Vaticano II, em meados da década de 1960, os movimentos tiveram grande sucesso missionário, especialmente em todo o mundo em desenvolvimento. No entanto, do ponto de vista da hipótese do empilhamento de baralhos, como muitos sustentam, nenhuma dessas 3 figuras seria considerada progressista para os padrões de debate católico interno, embora nós achamos que os termos progressistas e conservadores se adequam mais, são mais apropriados para partidos políticos. Na Igreja não devia se usar o termo progressista e conservador, porque isto se cheira a partido político. Nós não somos nem progressistas, nem conservadores, nós somos de Cristo. Cristo é sempre o mesmo. Cartabia, por exemplo, é um opositor do casamento gay, argumentando que a Constituição italiana protege a família tradicional e a diferença de outras formas de relacionamento, uma posição que atraiu críticas de muitos dos mesmos grupos de direitos dos homossexuais na Itália, que muitas vezes elogiam a abertura e o alcance percebidos pelo Papa Francisco. Embora nem Azevedo nem Romero tenham buscado os holofotes, certamente é justo dizer que os grupos que eles representam não têm reputação de fazer parte da vanguarda progressista do catolicismo global, se assim podemos dizer. Para expandir o ponto, também é interessante que, entre os consultores nomeados pelo Papa Francisco para o dicastério para a evangelização, estavam o prelado do Opus Dei, Monsenhor espanhol Fernando Ocaris Branha, Curtis Martin, fundador da Fellowship of Catholic University Students nos Estados Unidos, e Petroc Villa, teólogo britânico que agora leciona na Universidade Franciscana de Steubenville e ex-anfitrião de uma série de catequese de catequética na IWTN. Ainda assim, sob o título de manter o registro em ordem, é surpreendente que, apenas 24 horas antes de mudanças nas regras serem reveladas, o que gerou acusações em alguns círculos de sufocar vozes conservadores, o Papa Francisco chamou vários indivíduos
que normalmente seriam vistos como conservadores para um departamento do Vaticano. Cada um pode interpretar como quiser, deixo as conclusões ao critério de cada um, mas uma coisa é certa: a Igreja estará sempre em pé, sempre firme para defender os ensinamentos deixados por Nosso Senhor e lindamente interpretados e conservados pelos padres da Igreja. Relativamente ao que já mencionei sobre os progressistas e os conservadores, termos que têm surgido com bastante frequência nos últimos tempos. Muitos, para quem é padre, sabe que, sobretudo na Europa, muitas vezes é rotulado com um desses termos: ou é conservador ou é progressista. De que lado eu estaria eu? Eu justamente não me coloco em nenhum dos lados. Não sou nem progressista nem conservador. Eu sou de Cristo. E é assim que todo padre, é assim que todo bispo, é assim que todo cristão devia se considerar. Não conservador nem progressista, mas de Cristo, porque Cristo é sempre o mesmo. Cristo ontem, hoje e sempre. Cristo ontem, hoje e para toda a eternidade. E o ensino que ele deixou aos apóstolos e a nós transmitido, será sempre o mesmo. E nós devemos sempre ler o ensino e interpretá-lo à luz do Espírito Santo, à luz dos tempos, à luz daquilo que o Espírito Santo nos inspira, sem perder de vista aquilo que é a base, aquilo que é o sentido que o Senhor queria dar a eles. O que desejo é que este sínodo corresponda realmente àquilo que são as inspirações do Espírito Santo, que responda realmente àquilo que é o desejo de renovação, desejo de se renovar. Renovar é sempre com base em próprio Cristo, renascer. Nós somos sempre chamados a renascer. Então esse sínodo é também um momento para a Igreja de renascer e encarar com realismo os desafios atuais que são apresentados à Igreja. Que Deus abençoe o Santo Padre, que Deus abençoe a nossa Igreja e nós não nos cansemos de rezar sempre pelo nosso Papa, pelos nossos bispos, os nossos sacerdotes. Em vez de criticá-los, devemos procurar sempre a maneira de rezar por eles, para que eles saibam ouvir do seu coração a voz do Espírito Santo. Espero que tenham gostado e eu me despeço. Até a próxima.